Estamos no ar. Boa tarde. Vamos chegando. Enquanto vocês estão chegando, coloca aí para a gente conhecer um pouco mais de vocês, hashtag, de onde vocês estão falando, nome da sua instituição de ensino, a gente quer conhecer e interagir com vocês. Vamos lá, pessoal? Cadê a hashtag? Boa tarde para todo mundo. Muito bom, já estamos com o pessoal aqui assistindo. Vamos aguardar o pessoal chegando. Mais uns minutinhos e a gente já começa a live. Legal. Vamos lá, vamos fazer o bate-horário bem no pontual aí, gente, bem britânico. Sejam todos bem-vindos ao canal da Workalove, formando uma nova geração de líderes. Uma geração de pessoas que trabalham por propósito de vida. Na oportunidade, preciso registrar nossos mais sinceros agradecimentos pela presença dos nossos ilustres convidados para o debate de hoje, com o tema Relação Universidade-Empresa. Como organizar um processo contínuo de relacionamento entre a minha instituição de ensino e o setor produtivo? O que eu ganho com isso? Hoje com a gente, professor Luciano Sapri, já de casa praticamente, reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks e membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e que conduzirá essa mesa redonda de hoje junto dos convidados. Adriana Caram, presidente do Grupo Educacional OPET, Taiguara Langraf, vice-presidente da FECAP, e Luiz Gonzaga, diretor de Marketing, Vendas e Inovação da Uniaselv. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, pessoal. E antes de iniciarmos esse bate-papo de hoje, eu vou aproveitar aqui para quem ainda não conhece, fazer um overview bem rapidinho do movimento que a gente chama de Contrate Universitários, que inclusive deu vida a essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, de conversar com esses nossos convidados ilustres. O manifesto Contrate Universitários é uma iniciativa de 7 dirigentes de instituições de ensino superior privada no Brasil para a construção de uma parceria, de um elo robusto entre a educação com o setor produtivo e governo. O objetivo é, por meio da oferta de vagas de trabalho, estágio e programas de trainee, permitir que os estudantes encontrem novas fontes de renda e concluam seus estudos. E com isso, possamos então promover o impacto no desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Essas são as instituições de ensino fundadoras do movimento: Uniswan, Ânima, FECAP, FECAF, Unis, Uniaselv e Uniopet. Além disso, a gente conta com o apoio também de associações como a ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, a ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares, AMPESC, Associação das Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina, SINEP, Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, e a ABRAF, Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Filosofia Social. Correto, professor Luciano? Agora a bola está com você, eu fico por aqui acompanhando e selecionando as perguntas pelo chat. Estou aqui hoje como a voz de vocês, pessoal, dessa mesa redonda. Bora comigo? Vamos lá. Fernanda, apenas uma pequena correção. A ABRAF é a Associação Brasileira de Faculdades Isoladas. Desculpa. É que tem a mesma sigla, então dá confusão mesmo. E vale lembrar que as faculdades isoladas, elas representam aí cerca de 90% do total das instituições de educação superior do Brasil. Né? O professor Taiguara, que tem uma presença muito forte, inclusive no Financiés, que trabalha as questões financeiras, né, das instituições do Brasil inteiro, conhece muito bem esse segmento aí também, que está passando um aperto muito grande. É uma honra poder estar aqui com vocês. Eu creio que isso que nós estamos discutindo nesses encontros da Workalove vão colaborar muito, tanto com quem pode participar nesse momento, que a gente sabe que a audiência das lives está cada vez menor, mas nós vamos disponibilizar esse conteúdo também ao longo dos meses seguintes, editados aí, né, pela equipe da Fernanda, para que outros líderes de ensino superior possam entender o que aqui as pessoas de ponta estão falando. Então, se vocês me permitem, eu quero iniciar com a professora Adriana, até porque, junto com a Fernanda, são as pessoas mais inteligentes presentes aqui nessa live, para ela nos falar um pouco sobre a UNOPET, né, a sua experiência, a história da instituição,
a gente entender, você hoje como presidente, é recente nesse cargo, é desde sempre, nasceu assim. Conta um pouco sobre a instituição e você, por favor. Obrigada, boa tarde para vocês. Na realidade, recente nesse cargo, não, eu assumi a presidência do Grupo Alpet esse ano, no começo do ano, por conta do falecimento do meu pai. A Alpet é uma instituição de origem familiar, já participamos da BRAF enquanto faculdades isoladas, hoje somos um centro universitário, e eu queria dizer para vocês assim, né, que a Alpet, eu perdi vocês aqui, agora achei, eu tinha perdido nas minhas páginas aqui, mas a Alpet é um grupo educacional que nasceu há 49 anos atrás, a partir de uma escola técnica, de técnica, e ainda não era técnica, era um curso de datilografia, quando datilografar era o grande diferencial competitivo das pessoas para conseguirem uma oportunidade de trabalho. E quando a gente começou o curso, meu pai começou o curso, ele pensou assim, eu vou fazer um curso diferente, porque eu não vou fazer um curso para ensinar a técnica da datilografia, eu vou ensinar a pessoa a datilografar o que ela vai usar no mundo do trabalho, porque assim ela ganha um diferencial competitivo para entrar na empresa e ter sucesso. E isso foi a grande sacada de início da Alpet e a marca que a gente traz desde então até hoje. E por que eu conto do que aconteceu lá 47 anos atrás, né? 49 anos atrás, desculpa. Porque isso é a essência da gente, né? E como a gente está falando aqui do vínculo, né? Da parceria estreita que as instituições de ensino superior precisam ter com o mercado de trabalho, com o mundo do trabalho, essa é a nosso DNA, né? De ter nascido como uma escola que olhava sempre para o mercado e falava e pensava, ok, como é que eu preparo este meu aluno? Como é que eu trago as necessidades do mundo do trabalho para a formação? Como é que eu ofereço para o mundo do trabalho também e para o desenvolvimento local as competências, as pessoas com as competências necessárias para poderem atuar no desenvolvimento da comunidade, da cidade, das empresas, enfim. Nós somos hoje um centro universitário sediado em Curitiba, eu também sou a reitora do centro universitário, temos 6.500 alunos em cursos presenciais, e numa atividade de educação à distância de caráter regional. Trabalhamos também com a Escola de Educação Básica e temos uma editora, né, enquanto grupo educacional, que atende alunos de escolas particulares e escolas públicas, com sistema de ensino, plataforma de educação, formação de professores. Então, a gente tem uma abrangência bastante grande de atividades, né, que a gente desempenha. Luciano, eu acho que, né, eu vou parar por aqui, porque a gente tem que evoluir para além da apresentação, né? Isso, mas é importante as pessoas entenderem o contexto, e quando você conta a história, fala muito sobre a identidade, né? Você já tem essa vocação de se relacionar com empresas, com governos focados num olhar para fora. Isso é muito... Nascemos assim, isso é bem característico da nossa instituição. Um dia você vai ter que me explicar o que é datilografia, que eu não sei, isso parece que é uma coisa muito... tá, claro, é uma coisa para as pessoas um pouquinho mais velhas que conseguem saber o que é isso, entendeu? Professor Taiguara, fala um pouco sobre a FECAP, a sua trajetória até aí, você também nasceu aí dentro, como é que foi que aconteceu? Boa tarde, Luciano, todos que estão participando dessa atividade. Bom, meu nome é Taiguara, sou vice-reitor da FECAP, mas eu costumo me apresentar como um ex-aluno que invadiu a reitoria por meios lícitos. Tá? Então, eu tive toda a minha carreira desenvolvida na FECAP, sim, tive uma experiência durante o meu período de formação na graduação em administração num banco, e aí eu fui convidado para participar de um projeto de desenvolvimento de qualidade na instituição, tá? Relativo ao curso de graduação em administração. Tivemos êxito, foi um curso que se elevou para o status Provão A, depois ENAD 5, coisas do gênero. A FECAP como um todo teve indicadores de qualidade bastante interessantes, né? E, enfim, temos trabalhado aí para seguir com essa evolução, seja na questão acadêmica, seja na questão relacionamento com o mercado e outras dimensões de relacionamento com stakeholders. O que é a FECAP? A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, ela foi fundada em 1902, tá? Também tem um DNA empresarial. A fundação dela se deu, eu vou usar um termo moderno, na época não tinha, tá? Por uma espécie de crowdfunding entre empresários de São Paulo, tá?
que precisavam ter formação de profissionais de negócios. Não havia. Imagine, em 1902, São Paulo, tá? Se você fosse um empreendedor, como é que você ia contratar equipe para trabalhar para você? Não tinha formação, tá? Então, o Antônio Álvares Leite Penteado liderou o processo de formação do fundo para constituir a FECAP, e vários empresários também fizeram doações. Hoje está lá no nosso museu, né? Deutsche Bank, enfim, várias empresas. Eu vou citar, a lista é longa. E desde então a gente forma profissionais na área de negócios, tá? Com um relacionamento forte com a prática. Então, o primeiro nome da FECAP era Escola Prática de Comércio, né? Falando sobre história. E seguimos com operação aqui em São Paulo, seja nas atividades presenciais, como também agora em atividade online, seja online remota, decorrente agora da crise da Covid, seja também com online, já com planejamento específico para a operação. Tá? Mas muito obrigado aí pela oportunidade de diálogo. Devolvo, Luciana. A FECAP é uma faculdade ou é um centro universitário? A FECAP é um centro universitário, tá, ligado a uma fundação sem fins lucrativos. É aqui na Liberdade, em São Paulo, é isso? Tem operação na Liberdade, no Largo de São Francisco, no centro, e em Pinheiros, onde é pós-graduação em Educação Executiva. Especificamente por presencial São Paulo. Tá ótimo. Bom, então vamos lá ao Luiz. O Luiz é o que tem a experiência mais internacional, porque ele tem um pé em Minas Gerais, um pé em São Paulo de vez em quando, agora um pé em Santa Catarina, né? Tem uma experiência muito boa também na área de educação superior e agora à frente de uma mega operação, né? Como a professora Adriana Caran falou muito bem no seu posicionamento de EAD, uma EAD de ênfase regional, já o Luiz tem uma EAD de ênfase nacional também em suas mãos, né, Luiz? Fala um pouco da sua trajetória e da Uniaselv, por favor. Obrigado, Luciano. Bom, eu já estou desde 2005 no segmento de educação superior, eu vim do segmento de telecom, então eu peguei toda a privatização de telecomunicações, principalmente telefonia móvel no Brasil, de 99 a 2005, e depois eu vim para o ensino superior, e aí trazendo toda essa questão de tecnologia, agressividade comercial, modelos de mercado mais estruturados para um segmento de educação que estava se consolidando ali no início de 2005. Então, eu fiquei 10 anos na Ânima antes de vir para a Uniaselv. Desde 2016, estou aqui na Uniaselv, saí do mundo presencial e vim para o mundo do EAD. A Uniaselv, hoje, é o segundo maior player de EAD do Brasil, isolado, se você considerar tamanho de operação, a gente está com 300 mil alunos, foco em graduação e pós-graduação, uma operação nacional, o que traz para a gente o desafio de entender diferentes contextos regionais. Quanto mais você entra em novos mercados, mais desafiador se torna entender esse ecossistema do Brasil, que envolve sucesso de aluno e vida profissional, vida acadêmica e vida pessoal. Então, é um grande desafio que a gente tem feito um trabalho muito grande para estruturar essa parte de experiência e sucesso da vida do aluno. A gente vai falar bastante disso hoje. Muito focado em qualidade, um modelo híbrido de EAD, nota 5 no MEC. Hoje a gente tem 3 centros universitários, já 2 credenciados para EAD, um terceiro esperando publicação. Um processo de expansão muito forte, muito bem estruturado na parte mercadológica. A gente foi a instituição que mais cresceu no Brasil nos últimos censos do MEC. Então, um ritmo de crescimento aí de 30% ao ano. Conseguimos manter esse ritmo agora, mesmo com a pandemia. Então, fizemos um IPO no mês de setembro desse ano. Então, a companhia teve um ritmo de crescimento interessante que permitiu a abertura de capital. Então, hoje é um modelo extremamente robusto de operação de EAD no Brasil, muito pautado por preocupação com qualidade, e o nosso grande foco é, a partir dessa nova realidade nacional, criar um movimento de transformação da experiência do nosso aluno. Então, tem uma preocupação muito grande aí de como que a gente vai estruturar e conduzir o sucesso desse aluno dentro do projeto da Uniaselv. Bom, Luiz, antes de mais nada, a gente sabe que agora você ficou rico com esse IPO. Você faz favor de nos convidar para um bom jantar, ou em Santa Catarina, ou em Curitiba, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, mas todos nós aqui, viu? Vamos fazer uma festa. Então. São Paulo, por favor.
Em São Paulo, né? Vocês vão perder a oportunidade de vir em Floripa, não estou acreditando. Ô, Taiguara, ele vai pagar a passagem. Melhor ainda, perfeito. Ô, Luiz, eu vou estar aí no final de dezembro, tá? Já estou adiantando. Professora Adriana Caram, dentro dessa questão de relacionamento, universidade-empresa, da forma como a UPET nasceu, e hoje em dia, você tem alguma forma de interação com as empresas no sentido das empresas colaborarem com a elaboração ou a reelaboração dos currículos, dos PPCs, das matrizes curriculares? Vocês têm trabalhado isso? Como é que você encara isso? Temos sim. Aqui na UPET, a gente, como eu disse, né, a UPET nasceu olhando esse mercado, essa oportunidade, né, esse desenvolvimento, cresceu também indo até as empresas, perguntando que tipo de formação ela precisava oferecer para as pessoas, para que elas pudessem ser relevantes no mundo do trabalho, e a gente continua fazendo isso. Nós temos um conselho de empresas por curso, e esse conselho é convidado regularmente a analisar e avaliar a nossa formação. Então, a matriz curricular, as competências que a gente tem desenvolvido, a gente passa regularmente por uma avaliação por curso da matriz e da formação, né? Ao lado disso, nós também trabalhamos com as áreas de recursos humanos para que a gente entenda um pouco do perfil que as empresas têm buscado, né? Então, não só o caráter técnico das hard skills, mas também as soft skills que as empresas têm exigido nos seus processos de contratação. Recentemente, durante essa pandemia, a gente percebe, né, que novas competências passaram a ser agregadas na busca de profissionais, outubro agora, a gente fez uma pesquisa com áreas de recursos humanos em Curitiba para identificar qual é esse perfil desse estudante, né? Não desse estudante, mas do profissional que participa dos processos seletivos, que é chamado para os processos seletivos, quais são as competências mais importantes, mais relevantes para o processo de contratação e também para o processo de crescimento dentro das empresas, né? Então, a gente tem tido, ao longo da história da UPET, feito regularmente esse trabalho a partir do Conselho Empresarial, pesquisas também. Essa pesquisa que nós fizemos, nós conduzimos em parceria com a BRH Paraná. Então, fizemos juntos, né, para dar uma consistência e uma amplitude maior para que a gente pudesse conversar com muitas áreas de recursos humanos. E a gente também tem uma área dentro da UPET que chama UPET Placement. E o UPET Placement é a nossa área de desenvolvimento de carreira. Nessa área de desenvolvimento de carreira, a gente busca entender quais são as necessidades, quais são as buscas, né, de cada uma das áreas de formação para a formação dos nossos alunos, e a gente busca também oportunidades de trabalho. Quando a gente identifica as oportunidades de trabalho para os nossos estudantes, a gente faz uma leitura dessas oportunidades, e a partir dali, essas oportunidades nas vagas de trabalho, as vagas de estágio, o perfil desejado, tudo isso vai alimentando o nosso currículo, para que a gente possa manter a formação alinhada, né, e sintonizada com as necessidades que mudam, né, elas vão mudando de tempos em tempos, de acordo, muitas vezes, com projetos nos quais a cidade está se engajando também, né? Então, a gente tem feito o nosso alinhamento e atualização dos nossos projetos pedagógicos por essas linhas. Uhum. Interessante que você está falando de fazer exatamente o alinhamento da tradição com a modernização necessária, né? Para a gente se manter relevante nesse mundo de transformação aí. E, professor Taiguara, eu imagino que também a FECAP tenha um processo semelhante, eu queria que você comentasse, né, de elaboração de currículos, vocês nasceram para isso, mas eu queria que você avançasse também um pouco. Você falou da pós-graduação lá em Pinheiros, e cada vez mais as empresas têm pedido para nós, nesse relacionamento universidade-empresa, estarmos presentes dentro da empresa, ou a empresa dentro da universidade, até muitas vezes nos tornando a universidade corporativa deles, da educação continuada. Como que você enxerga isso, da educação continuada, dentro do relacionamento da instituição com as empresas? Obrigado pela pergunta, Luciano, pelo encaminhamento, né? Eu acho que, aliás, eu tenho uma forte crença que
tudo depende de cultura, tá? Eu vou te falar de cultura universitária, cultura acadêmica e cultura institucional, tá? É natural que numa escola de negócios nós tenhamos o mercado dentro da escola ou dentro de um ambiente online, né? Eu tenho 1.000 e tantos alunos de pós-graduação lato sensu que são executivos de empresas. Nós temos na FECAP 3.000 alunos de graduação, cuja maioria está estagiando ou fazendo trainees em empresas, tá? Então, se eu mudar o enfoque, a observação do funcionamento da instituição, eu tenho o mercado já dentro da escola. Mas vai ter uma mudança de paradigma muito grande, tá? Que é observar o estudante como um agente participante do processo educacional, que é um paradigma que todos nós já estamos lidando, certamente Luiz e Adriana trabalham essa questão nos projetos pedagógicos, etc., e quebrar, não vou chamar de premissa, mas, enfim, existe uma barreira, talvez ideológica, enfim, ou de formação de algumas pessoas, no que tange relacionamento com empresários. É como se fosse proibido, né? Nossa, empresário ali, eu aqui, eu aqui, você ali, não vem não, né? Somos coisas diferentes, papéis diferentes. Eu acho isso um equívoco enorme, sabe? Há como ter uma ajuda mútua bastante importante. Eu tenho aqui, Luciano, se me permitir, eu tenho como fazer uma breve apresentação, como a Adriana fez, dos projetos da FECAP sobre esse pensamento em particular que eu gosto de explorar, relacionado à questão desse paradigma de mercado deixa eu pôr aqui, de mercado e academia. Tá? Deixa eu achar, apresentar, beleza. Eu costumo usar o Zoom, tá, gente? Desculpa pelos segundinhos aqui. Né? Então, aqui tem só uma breve apresentação. Primeiro, esse ponto do paradigma, tá? Que é um equívoco, ao meu ver, e muita gente concorda comigo. Tá? Nós temos acadêmicos que abstraem e querem distância da prática. Tá? Esse é um pensamento comum quando você observa diálogos entre CEOs, entre executivos. Eu, como professor, sou um indivíduo que estuda muito, mas não necessariamente executa coisas. E o executivo é o cara da prática, que realiza coisas e quer distância da abstração. Gente, isso daqui é um erro evidente, né? Ou seja, você faz uma coisa ou outra, pensar ou fazer? Não. Você pensa e faz. Então, essa aqui é uma provocação, tá? Para pensarmos sobre como reduzir isso, mudar isso. Um pode ajudar o outro, há papéis, sim, por vezes diferentes, mas são humanos que podem colaborar, cooperar e fazer um país melhor, uma sociedade melhor. Tá? Na administração, em particular, que é a minha área de estudo, tá? Eu fiz meu doutorado na área de estratégia, gestão de stakeholders, tem um problema clássico, né? Que particularmente o mundo latino vive de forma mais forte, que é a separação entre mente e ação. Né? Se eu for recorrer a raízes do Brasil em 1930 alguma coisa, né? Sérgio Buarque de Holanda já há uma explicação muito interessante que continua em grande parte das nossas organizações. Tá? Tem quem manda e quem faz. Quem bola grandes ideias e quem executa. Tá? Em termos de paradigmas de administração, é evidente que há um equívoco também nisso. Horas você executa, horas você pensa, e para você liderar uma equipe sem saber executar, hoje em dia, com a nova geração, é cada vez mais difícil porque você não tem credibilidade. Tá? Então, mais uma provocação sobre essas questões. E um último ponto é que nada é mais prático do que uma boa teoria. Tá? Ansoff, em 1965, colocou, né? Algo bastante interessante. As empresas quebram por 2 motivos, né? Ou podem vir a quebrar por 2 motivos. A paralisia, né, pela análise, ou seja, pensa, não faz nada, o mundo muda e já era, quebrou, né? Ou a extinção por instinto, que é você ser um super prático executivo que não raciocina. E aí você acaba fazendo besteira. Então, indo para um ponto filosófico aristotélico, o meio termo pode ser uma saída bastante importante para que a gente reflita. Na FECAP, né, assim como a Adriana colocou, a gente tem alguns elementos, né, alguns projetos, atividades, algo bastante incrível de ser executado, e que eu, em particular, uso nas minhas disciplinas, e muitos professores também fazem em vários componentes curriculares, é trazer profissionais de mercado e ex-alunos em bancas de avaliação de componentes curriculares. O exemplo é na disciplina de laboratório de gestão, por exemplo, onde eu trabalho, né, leciono. Temos uma área também, o FECAP+, que é extremamente importante, tem feito um trabalho legal com a Orkalov. Estamos aí iniciando um processo bastante importante
já estamos aculturados para a questão de relacionamento com o mercado, e agora a gente tem um combustível importante, né, para poder otimizar, exponenciar a nossa relação. É uma área de conexão entre estudantes e vagas de estágios, né, trainees e empregos, funciona bem, agora melhor ainda, e damos workshops e orientações aos estudantes sobre carreira, processos seletivos e comportamento. Um outro ponto é que o nosso conselho curador, o nosso conselho de administração, ele é formado por empresários, né, desde lá da fundação. Então, hoje nós temos, por exemplo, o Shigeaki Ueki, que foi presidente da Petrobras, ministro de Minas e Energia, o Abraham Scheisman, que é o presidente da FEComércio, a Luiz Helena Trajano, enfim, e mais. Então, a gente tem uma observação de gestão com relação à orientação estratégica. Um projeto muito legal que eu gostaria de citar é o projeto Conexões Empresariais. A pandemia trouxe algumas oportunidades também, né? Então, nós estamos fazendo eventos online com temas de interesse para empresários, né? E fazemos isso com professores, ex-alunos, profissionais de mercado. Exemplo, Luciano, quando saiu o MP de preservação de renda e emprego, muita gente não sabia operacionalizar, né? O que a gente fez? Executou o plano nosso de Conexões Empresariais e deu orientação online, tá? Exemplo, então sempre há temas relevantes e que a gente pode ajustar, tá, para que seja útil para a comunidade, particularmente para os empresários, né? E também pesquisas aplicadas, tá? Então, o Colégio Técnico tem atividades interessantes de relacionamento com o mercado nas bancas, o curso de Relações Públicas também, e temos um mestrado profissional em administração que, em essência, é relacionamento com o mercado, tá? Então, eu só queria mostrar isso enquanto projetos, né, e me colocar aí as ordens para seguir com o papo. Aqui, ótimo. Nós estamos falando até aqui de formação, né, dessa imbricação entre empresa e escola, que cada vez precisa ser maior, porque ninguém consegue caminhar sozinho no ritmo que vai. Agora, eu tenho conversado com o Luiz, e ele tem uma preocupação que é muito interessante, que é como numa rede do tamanho da Uniaselv poder colaborar com o desenvolvimento regional, exatamente onde os polos estiverem. E aí já nós estamos falando um pouco de extensão, e eu tenho lido alguns artigos, sabe, Luiz? Até assim, por exemplo, um exemplo, né? Como a universidade pode ler e compreender patentes depositadas no exterior e traduzir isso para empresas, para você ter uma ideia do nível que a gente pode chegar de parceria. Mas eu queria que você explicasse um pouco essa sua concepção de ser extensionista num universo tão grande como é a Uniaselv e poder colaborar com o local onde vocês estão presentes. Bom, vamos lá. Tem na verdade, 3 grandes questões envolvidas nessa discussão. Uma delas é a preocupação de toda a instituição de ensino na adequação do produto curso às necessidades do mercado de trabalho, essa conexão, refazer essa conexão entre o mundo acadêmico e o mundo profissional do empresário. Taiguara colocou muito bem, existe essa rejeição que não faz o menor sentido. É exatamente da interseção dos dois mundos que saem as melhores universidades do planeta, e acho que o Brasil precisa conseguir fazer essa conexão. É o ex-aluno que faz doação, é o ex-aluno que é referência, que constrói a marca junto com a instituição. O carimbo do diploma, ele vai carregar para o resto da vida. E essa relação de pertencimento no Brasil é extremamente fraca, frágil, superficial. A gente precisa começar a melhorar isso. Você tem a questão do produto, então, é extremamente relevante. A questão da leitura e conexão com a cadeia produtiva local. Então, na hora que você tem uma instituição de ensino, ela tem um power dentro dela de transformar a realidade local e de interagir com a comunidade que poderia e muito potencializar o projeto de país. A gente está falando muito mais do que educação. Deveria ser a contribuição. A gente está caminhando para transformar cada um dos nossos polos num microcentro de desenvolvimento regional, totalmente conectado com o entorno dele, onde ele faz parte da comunidade, traz os desafios locais para dentro de casa e ajuda, através do conhecimento, a melhorar a qualidade de vida de todo mundo que está naquele entorno. Então, hoje, a gente tem mais de 4.000 tutores no Brasil, porque o nosso modelo é semipresencial. Mesmo com a pandemia, cada tutor continuou fazendo virtualmente a tutoria para a sua turma, ele é dedicado para a turma dele,
em média, cada turma tem 40 alunos. Então, o aluno tem um nível de atenção grande de uma pessoa local, que entende a cadeia produtiva local, entende o contexto daquele aluno, e aí vem a grande questão que um modelo em escala traz, por exemplo, para a Uniaselv. Estou no ensino superior desde 2005, vim de telecom com a ilusão de que seria extremamente fácil construir processos de relacionamento com o aluno, porque o cliente está dentro da empresa todo dia, ou conectado nos canais da empresa todos os dias, no caso de um EAD. Isso é totalmente uma inverdade, é muito complexo, porque você tem um stakeholder complexo durante o processo, que é tentar conversar a parte acadêmica com a parte profissional. Então, no nosso modelo, na hora que você vem para um modelo de escala gigantesca, de 300 mil alunos, de realidades regionais totalmente distintas, realidades locais ainda mais distintas, 85% do meu aluno, ele já compra o nosso curso, ele já vem para dentro da Uniaselv trabalhando, ele já tem uma vida profissional. Então, o grande desafio que a gente tem hoje, é onde eu tenho investido muito do meu tempo e do investimento da companhia, é em como, e aí eu acho que a gente tem uma fragilidade gigante em todas as instituições de ensino do Brasil, umas vão ser um pouco melhor, outras vão ser realmente ruins, é como que a gente realmente entende quem é o nosso aluno, quais são as expectativas dele em relação ao projeto de vida dele, para o qual ele comprou um curso superior, que vai ser uma das partes do projeto de vida dele. Então, hoje, para um projeto de escala gigantesca, eu só consigo fazer estruturação de dados, enriquecimento de dados através de pesquisa e do rastreamento do comportamento do aluno nos momentos de contato com a instituição, se eu tiver uma base de tecnologia muito bem estruturada. Então, hoje a gente tem soluções que a gente está evoluindo fortemente de uso de tecnologia, principalmente na parte de relacionamento com o aluno. Já temos algumas iniciativas de aplicação de inteligência artificial para traduzir e interpretar esses dados, para que a gente consiga, em escala, entender quem é o nosso aluno e qual que é a melhor forma de construir esse projeto pessoal dele junto com ele. Então, esse é o grande desafio de um modelo operacional em escala, mas que entende a importância de um contexto local e que precisa gerar impacto junto com o aluno e não tentar ficar concebendo conceitos e falar, isso aqui é o melhor para você, sem conhecer de verdade o que ele está passando na vida dele. Ô, Fernanda, pelo jeito o Luiz vai precisar adquirir o outro módulo da Workalov, né? Além da capacitação, poder estabelecer o currículo por competências, né? E conectado com o projeto de vida aí dos alunos, né? Mas... Exatamente, professor. E isso é tão interessante que o Luiz está falando, porque a visão que ele tem, ele preparou a casa para receber o outro nível de camada de inteligência para ele conseguir fazer o objetivo acontecer mesmo. Isso que ele falou é totalmente importante. Eu entrego para o aluno aquilo que ele de fato nem sabe se ele quer e qual que é a expectativa que ele tem, eu negligencio o tempo inteiro durante a minha graduação. E aí, ele está criando um arsenal de ferramentas para que ele possa, então, enriquecer os dados e conseguir entregar isso com a maior efetividade possível. Por isso que assim, eu brinco com ele que, tipo assim, cara, vai ser um case-zaço, né? A gente desenvolver o processo para dentro da permanência e trabalhabilidade, porque ele já é um case na captação de alunos com orientação de carreiras e a gente está desenvolvendo agora a parte da permanência com trabalhabilidade. Isso aí vai ser muito legal. Eu queria perguntar para... Qualquer um dos três pode falar agora. Dentro da questão de relacionamento universidade-empresa, se algum de vocês já tem alguma experiência dessa lógica de trazer a mentalidade de startup para dentro da instituição, fazer algum hackathon, algo junto com as empresas, dentro dessa lógica de aceleração, incubação, inovação aberta. Algum de vocês já teve essa experiência na sua instituição? Adriana primeiro. Bom, nós aqui na UPET já tivemos sim, né? A gente tem um movimento e temos um movimento interno
em alguns cursos, a gente trabalhar no desenvolvimento de projetos dos nossos alunos, para que eles possam transformá-los em empresas de tecnologia que possam ser escaláveis, né? Porque quando você pensa em startup, você tá trabalhando com uma empresa que é uma empresa de que está trabalhando que está trazendo inovação e que tem um componente de tecnologia importante para que ela possa fazer escalada, né? A startup, ela precisa escalar. Então, a gente tem feito, sim, um trabalho nesse sentido, de orientar os nossos alunos, de trabalhar e identificar projetos com eles, para que possam ser implementados e construídos com eles. Eu, pessoalmente, também trabalho com investimento anjo e tenho, né, feito essa conexão, buscando muitas vezes identificar oportunidades para os nossos estudantes para poderem fazer a apresentação e essa conexão com fundos de investimento, com o recurso financeiro, porque uma startup ela precisa, né, ela precisa de toda essa mentalidade startup, dessa construção, mas a gente precisa participar de um ecossistema, que é o ecossistema da inovação, né? Então, não basta, quando a gente pensa em trabalhar a construção de algo nesse sentido, né? De preparar o aluno para esse movimento de startups, por exemplo, ou de inovação, a gente tem que saber que a gente precisa participar, enquanto universidade, de um ecossistema, porque a inovação não acontece de maneira isolada, né? Então, a gente tem as empresas, tem as instituições de ensino, tem o governo, tem os investidores também, e a gente precisa ter, né, fazer parte desse ecossistema de inovação, né? Então, nesse sentido, a gente tem, sim, feito movimentos para participar desse ecossistema de inovação, para oferecer para os nossos estudantes esse canal de conexão, né, para poder entrar nesse ecossistema de inovação. E eu esqueci de falar para vocês, né? A gente está, não sei se eu falei, mas eu estou em Curitiba, na região de Curitiba aqui. Então a gente participa desse ecossistema de inovação da cidade. Nossa, parece que você leu o capítulo que a Fernanda leu lá, escreveu no livro dela agora, né? Que o Taiguara participou. E não sei se os outros participaram também, não, só o Taiguara, né? Eu não consegui participar do livro. Que isso, né? Não. Eu acho que você até escreveu um parágrafo. Professora Adriana, foi incrível, assim, um parágrafo que eu falo exatamente isso. Eu não li várias vezes, Fernanda. Isso é alinhamento, né? Exatamente. E aí, nessa linha ainda desse pensamento, dessa lógica de startup para dentro da instituição, eu acabei de sair de uma reunião do Conselho Deliberativo do CNPq, um debate terrível, né? Porque todo mundo no Brasil é acostumado a receber bolsa sem necessariamente ter que ter uma devolutiva assim, para a sociedade. E agora, na falta de recursos, o CNPq está direcionando para a sua vocação, a CAPES encontrando a sua vocação, que são diferentes, e focando, olha, eu vou financiar você nisso, mas eu quero tal retorno. E aí a guerra está imensa, porque é uma mudança de mentalidade muito grande. E dentro do relacionamento universidade-empresa, uma das grandes dificuldades é justamente a questão da pesquisa e da tecnologia. Porque quando você vai nos Estados Unidos, na Ásia, é comum as faculdades, os centros universitários, no relacionamento com as empresas, desenvolverem tecnologia para as empresas dentro da universidade, ou ao contrário, os alunos da universidade estão lá dentro da empresa desenvolvendo tecnologia orientados por um professor. E isso é muito comum. No Brasil já é mais raro. Eu queria que vocês falassem um pouco, se vocês têm experiência nisso, ou têm uma expectativa de como vocês acham que isso pode melhorar, que é a universidade, a instituição, desenvolver tecnologia e pesquisa junto com as empresas. Como é que vocês acham os desafios? Taiguara, que é vice-presidente ou presidente do Financiers, é vice-presidente ou presidente? Não, sou estagiário e assessor do presidente. Eu acho que você é o presidente de verdade, mas que é o que discute aí o financiamento, né? Como financiar a pesquisa, né? Quem sabe você pode falar um pouco sobre isso? Bom, primeiro só o ponto que a Adriana colocou rapidamente, né? Lá na FECAP nós temos um centro de empreendedorismo, tá? É uma iniciativa até que se tornou comum no Brasil, né? Das escolas terem esses centros como forma de liderar o processo junto aos seus professores, coordenadores, etc. A gente está indo bem lá com o Centro de Empreendedorismo, é o professor Edson Barbeiro que faz a coordenação,
Então, temos várias iniciativas bacanas, né, de reunião de empreendedores, prover inovação, coisas do gênero. Mas eu vou partilhar com vocês aqui um problema. Talvez vocês também tenham. Tá? Excelente toda essa questão de observação, de inovação, jornada do cliente, realizar as sprints, metodologias ágeis, e, enfim, tá ótimo. Mas a gente tem um problema sério, que é o back, a base. Tá? Não tem gente que entende de métodos quantitativos suficiente para prover tecnologia no Brasil. Tá? Isso é o calcanhar de Aquiles geral. A gente pode fazer a maior farra do mundo, a maior festa de conceitual, mas na hora de desenvolver uma aplicação é um inferno, você não acha o programador. Na hora de prover uma solução hardcore, é muito difícil. Então, talvez seja o caso da gente provocar, também falando sobre a questão de cultura, evidentemente, soft skills são importantes. Competências relacionais são importantes. Mas talvez a gente esteja atravessando um pouquinho e enfatizar demais isso, e a gente está com pouca gente com hard skills. Tá? Ou seja, entende de estatística para valer, sabe programar, sabe resolver problema. Então, é uma provocação geral aqui, tá? Né? Porque, enfim, a gente, no geral, tem no discurso carregado a questão do soft skills e técnico, a pessoa aprende no decorrer da vida, mas eu não estou vendo esse cara que sabe resolver as coisas aprender no decorrer da vida a parte técnica. Perdões. Tá? Porque realmente é difícil. Como é que você desenvolve lógica numa pessoa? Ah, senta aqui, você vai aprender sozinho? É muito duro. Mas, enfim, é uma provocação. A parte de pesquisa também envolve cultura. Esse ponto de relacionamento empresa, academia para desenvolvimento de pesquisa ainda é um baita tabu. Eu tive numa live com o reitor da Unesp, uma pessoa fantástica. Tá? Eu e ele debatendo, eu com a visão de ensino superior privado, ele com a visão de ensino superior público. Eu fui comentar por público da Unesp a questão da necessidade da gente ter uma relação melhor com o mercado para poder ter recursos para investir em pesquisas aplicadas, e gerou uma polêmica incrível, que tem a ver com cultura. Né? Como assim a gente vai se submeter às vontades do mercado? Falei, não necessariamente é isso. Por vezes a empresa tem uma necessidade e nós temos instrumental científico e método para ajudar a resolver. E ao fazer isso, você vai estar praticando ciência, e uma ciência aplicada, uma ciência útil. Então, Luciano, ao meu ver, o grande problema dessa relação está na cultura dos dois lados. Tá? Não é só da academia, é também de mercado. A gente não pode chegar, eu lá agora, pegar minhas coisas, vamos supor que a gente não está numa situação de pandemia, eu fazer uma visita para um ex-aluno ou uma ex-aluna minha que é executiva e eu proponho trazer um grupo de pesquisa para resolver um problema e lidar com a gente como se a gente fosse uma excursão, né? Aquela excursão da quinta série que leva fandangos. Olha que legal, faz um tour pela escola, pela empresa, mostra como funciona e todo mundo volta. Não, é gente capacitada para resolver problema. Então, tem os dois lados que precisam ser trabalhados, tá, Luciano? Uhum. Quer falar, Fernanda? Só dar um adendo aqui nisso que o Taiguara falou, que eu acho que é uma das coisas mais importantes nessa aproximação de instituição de ensino com o setor produtivo, muito além da empregabilidade, da trabalhabilidade do estudante, mas é a oportunidade que ambas as partes têm de contribuir com a inovação aberta de fato e de fazer o impacto no desenvolvimento socioeconômico da região. Já pensando nisso, gente, o que a gente evoluiu? A gente evoluiu a plataforma para ofertar para a empresa colocar desafios para o estudante. Cara, eu não quero saber da sua vaga. Vaga, vai lá, tem um monte de plataforma para colocar, se quiser colocar aqui também, mas tudo bem. Mas muito mais do que vaga, eu preciso entender qual que é o seu problema, o que você passa, o que ninguém solucionou até agora, o que você está precisando. Deixa a academia, por favor, propor uma solução que você nunca pensou. Deixa os alunos te provocar a pensar além da sua caixa. É isso que a academia precisa fazer, entregar essa ciência aplicada para impactar no desenvolvimento socioeconômico. E por isso a gente fala de ecossistema, porque a gente integra vários agentes aí, inclusive o governo, que pode bancar pesquisa aplicada que tem realmente uma eficiência e um impacto, não só em uma empresa, mas num processo produtivo por completo. Então, achei extremamente importante isso que o Taiguara colocou e queria só fazer essa observação do quanto a gente está alinhado nessa visão e trazendo a tecnologia para diminuir o gap desses dois mundos e mostrar
para a academia de que é muito, muito benéfico, que vai muito além de vagas e trabalhabilidade e empregabilidade. Vai, de fato, para a missão dela de promover o desenvolvimento socioeconômico da região que ela atua. Tem pergunta também, gente. Pergunta boa. Peraí, só porque acho que a professora Adriana queria falar ali. Eu queria falar, Fernanda, indo nessa linha que você falou, eu acho que o Taiguara ele traz, né, ele coloca assim, o dedinho na ferida dessa relação, né, da universidade, ou enfim, da instituição de ensino superior com as empresas. A gente tem um caráter, né, cultural bem importante, mas também tem um caráter de hard skills também, né, a gente precisa chegar na empresa também com a capacidade de gerar efetiva solução para suas necessidades. Então, eu penso que a gente precisa, né? Existem problemas ou existem necessidades das empresas que, quem sabe, possam ser trabalhados por programas que não de graduação, mas de pós-graduação, de nível de mestrado, doutorado, e então a gente precisa também ter clareza disso, né? O que a gente vai oferecer para essa empresa? Porque, quem sabe, a necessidade da empresa seja algo que é diferente da formação que a gente oferece, né? Então, a gente tem que ter clareza disso em relação desculpem, gente, tem barulho por aqui, mas, enfim, as necessidades da empresa, né? Mas eu penso que também existem as necessidades cotidianas do mundo, do trabalho, do dia a dia, muitas vezes, e da coisa que está ali perto, né? E que, muitas vezes, um olhar do estudante que tem um conhecimento atualizado, muitas vezes o estudante, né, ou aquele profissional que está dentro da empresa e que está estudando, ele é a pessoa que pode trazer o frescor de conhecimento e de olhar, né, porque ele está estudando a ciência mais atual, enfim, né, então essa contribuição desse universitário, ela é muito relevante. Aqui na instituição, na UPET, todos os nossos, os alunos, quando chegam lá nos seus finais de curso e tem que fazer projeto, o projeto nunca pode ser um problema teórico, ele precisa identificar, a gente tem, inclusive, chama assim, PIM, né, Programa de Integração com o Mercado, o projeto de integração com o mercado. Esse projeto é um projeto que soluciona uma necessidade, um problema do mundo do trabalho mesmo, e apresentado no final do semestre, enfim, com a presença das pessoas e das empresas para as quais eles fazem a oferta, né, daquela solução ou daquele projeto, que é um projeto de pesquisa, de algum modo é pesquisa aplicada, ou eu diria que é pesquisa-ação, porque a pessoa faz parte daquele problema também, né, daquela circunstância de trabalho. Então, eu penso que existem maneiras, sim, da gente oferecer conhecimento, da gente oferecer integração. Muitas vezes a gente busca, né, a integração, eu quero oferecer uma integração, eu quero oferecer uma solução mercadológica de alta tecnologia. Não precisa ser necessariamente essa oferta, né? A gente pode estar na oferta de conhecimento atualizado, de soluções para necessidades cotidianas, muitas vezes, ou de melhoria da produtividade. Não precisa ser uma inovação disruptiva, mas pode ser uma inovação incremental. Então, eu penso que a gente pode, por inúmeros caminhos, né? Por exemplo, esse projeto é uma possibilidade, né? Para o ano que vem, as nossas disciplinas, todas elas passam a ter, a gente busca, né? Cada professor vai ter que buscar um desafio do mundo do trabalho para ser trabalhado dentro da sua disciplina, né? Então, são vários jeitos, curricularmente falando, que a gente pode buscar essas oportunidades, né? E acho que tem níveis, como eu disse para vocês, né? A gente pode, o nosso aluno, ele tem condições de agregar conhecimento onde ele está no trabalho, porque o nosso, Luiz, também, né? A gente tem lá 90% dos nossos estudantes estão trabalhando. Então, esse conhecimento da instituição de ensino superior, ele pode chegar na empresa e pode contribuir com o desenvolvimento regional. Fernando, dá tempo de falar duas coisas rápidas antes da pergunta? Dá, pode ficar à vontade. Queria pegar um ponto do Taiguara em relação à questão das hard skills. Concordo plenamente. Hoje o volume de vagas, principalmente no mercado de tecnologia, vagas disponíveis que nunca vão ser preenchidas se a gente continuar no ritmo que estamos, é enorme esse volume de vagas. E eu acho que em algum momento da cadeia de formação
do aluno no Brasil, a gente está perdendo as pessoas que têm vocação para hard skills. As pessoas estão se perdendo dentro do sistema educacional do Brasil, a gente deveria conseguir conectar com elas e trazer essas pessoas para o ensino superior com uma forma, seja através de um financiamento da própria instituição, porque a gente precisa dessas pessoas. Então, o modelo educacional está capenga em algum lugar, a gente precisa dar um jeito de conectar para trás na cadeia produtiva e achar essas pessoas talentosas. Não estou nem entrando em discussão de formação deficiente de ensino médio brasileiro, mas em qualquer lugar a gente vai achar talento. Eu vejo isso no Brasil inteiro. Então, a gente precisa conectar para trás e trazer essas pessoas boas para perto. E em relação ao problema real, não necessariamente ele precisa ser complexo. Eu fui em 2013 num programa chamado Education Revolution e eu visitei algumas instituições de ensino na Europa. Eu visitei uma escola que chama Team Academy, que é uma escola da Finlândia que estava... eu visitei o campus da Universidade de Mondragón, na Espanha. E o que é o modelo pedagógico da escola de negócios? Primeiro que ela não tem diploma, ela não dá diploma no final do curso. Os alunos que entram na turma, eles são agrupados em grupos de 8 alunos, que tem um mentor que vai ficar com o curso inteiro, no curso inteiro com eles. Cada grupo de 8 alunos registra um CNPJ, abre uma empresa e recebia um aporte de 500 euros da Team Academy. Não tinha matriz curricular. Esse grupo de alunos era instrumentalizado para ir para o entorno do campus e vender projeto. Então, o time que eu acompanhei, eles tinham vendido o jornalzinho para o mercado do bairro. E a matriz curricular foi desenhada em função da entrega que eles precisavam fazer. Então, eles iam aprender como fazer diagramação, como precificar a mídia, tudo era definido em função do projeto. E o aluno no primeiro semestre, ele recebia o aporte. Para ele se formar, ele tinha que captar dinheiro. Ele só se formava se ele conseguisse manter a empresa rentável até o final do curso. Então, os problemas do mundo do trabalho real, eles estão do outro lado da rua, do lado da porta do lado de fora da instituição. Então, os alunos, eles podem visitar o comércio em volta do campus, numa pesquisa de cliente oculto, e melhorar a qualidade do atendimento da padaria, da farmácia. Isso vai gerar um impacto social e uma melhoria de qualidade de vida, porque o aluno mora numa concentração fortíssima ao redor do campus, o raio de distância não é muito grande. Então, se ele mudar o ecossistema que existe ao redor de cada campus, ele vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo e ele vai ver a aplicação prática da teoria. Então, não é nada da NASA, é da porta para fora. É impressionante, funciona, eu vi funcionar. Cara, sensacional, né, professor? Gente, aprendizado hard aqui, viu? Muito boa a observação, Luiz, sensacional. Trabalhabilidade na veia, cultura empreendedora dentro da educação, né? Então, olha só, Pierre Vasconcelos fala assim para vocês, gente. Olá, boa tarde, pessoal. Como vocês consideram o papel dos programas de estágio dentro desse ecossistema de inovação? Agências de integração de estágio poderiam fazer essa ponte entre as 3 L's? Como que é feito isso hoje? Quer começar, Adriana? Se as agências de integração podem fazer. Eu acho que todos, claro que podem, né? Podem fazer sempre com uma abordagem de relevância. Quando a gente pensa, vou fazer uma integração e não pensa no por que fazer, qual é o impacto disso, a gente fica burocrático. E eu acho que a gente precisa parar de pensar no estágio como uma burocracia, né? Uma atividade burocrática. Ela é uma grande oportunidade do aluno colocar em prática o seu conhecimento, de trazer conhecimento novo, fresco, como eu disse para vocês anteriormente, né? Para a empresa, e de aprender também, de aprender e de trazer a realidade da empresa, o que está acontecendo, os desafios, muitas vezes, do mundo do trabalho, para dentro da sala de aula, e que isso possa ser discutido, e que isso possa ser trazido para enriquecer o grupo de estudantes da faculdade também, né? Então, se a gente sair da burocracia do estágio, eu acho que a gente pode fazer muita coisa bacana, mas tem que sair da burocracia, porque se é só para cumprir tabela, aí a gente fica raso, né? Fica muito raso, muito demais de raso. E raso pode mais ser, um pouquinho mais ácido do que a Adriana. Se a gente não conseguir romper a cultura que existe, não estou falando que são todas, de que estágio é mão de obra barata, e que eu não vou perder meu tempo ensinando um cara que não sabe nada,
Se a gente não conseguir mudar essa visão, o estágio nunca vai dar certo. Luiz, concordo plenamente, cara. Desculpa o sotaque paulistano e o cara no final. Mas é total. A gente não tem o on-the-job training de verdade como se deveria ter na maior parte das escolas. Tá? Isso é um problemaço para estágio. Mas também tem uma oportunidade de melhoria evidente. E o estagiário, independente da condição que ele está vivendo, né, na empresa, ele está trazendo elementos para a sala de aula, para os ambientes de aprendizagem, podem colaborar muito no desenvolvimento de todas as atividades educacionais. Né? Isso é bastante interessante. E eu conheço poucas escolas, tá, que usam das informações dos relatórios de estágio como sistema de autoavaliação. Né? A gente tem aluno que está na empresa, tem um relatório formal, né, que informa como esse estudante está performando naquela empresa, e pouca gente usa. Como que está a sua empresa? Sua escola, como que seus alunos estão? Eu tenho 80% empregado e 20% não, etc. Aquela pesquisa da comissão própria de avaliação. Tá, mas e os relatórios de estágio? Tem um coordenador que organiza lá, né? Então, ali tem muito conteúdo legal para saber se você está no caminho ou não. Eu queria colocar esse ponto. Eu queria falar um negócio para vocês. É super analógico o que eu vou falar, mas foi uma experiência que a gente fez muito interessante, que foi um programa que a gente instituiu ano passado, Visite Seu Estagiário. E aí, cada coordenador de curso recebeu o desafio de visitar. Ele tinha 2 desafios. Ele tinha que passar um dia de faculdade na cola do aluno, então ele é o Shadow Your Student, que era ficar lá de sombra do estudante, passeando, fazendo tudo que ele faz dentro da faculdade, né? No período de aula, para ele entender um pouquinho dessa experiência do estudante na faculdade. E o segundo trabalho foi o Visite Seu Estagiário. E aí os coordenadores marcaram com seus alunos, né, com alguns alunos, para visitar o campo de estágio, para ver como é que é esse estágio, para conversar com a chefia de estágio, para identificar como é que, enfim, bater um papo, perceber, né? E essas 2 experiências super analógicas, né, físicas, do mundo físico, elas foram de uma potência no sentido das pessoas, dos coordenadores, entenderem mais profundamente o que é esse estágio, né? Como que a gente pode trabalhar para fazer com que o estágio fique melhor. E o Shadow Your Student foi outra baita de uma experiência. Eu fiz o Shadow de um estudante que era jovem, porque a gente tem uma característica aqui na UPET de um aluno um pouco mais velho. Eu falei, não, eu quero pegar um menino de 17 anos, para ver como é que é a experiência dele aqui dentro, porque a nossa faculdade é criada para aquele que trabalha, né? Como é que é o jovenzinho que vive aqui, né? Eu aprendi muita coisa em uma noite, né? E depois, obviamente, continuando com ele com algumas conversas. Então, a gente chegar perto também, né? É muito legal. E é claro que isso poderia ter sido feito de modo digital, mas a gente tem coisas que a presença física, né, o sentir, o cheirar, as coisas fazem toda a diferença. Mas foi um programa bem bacana que a gente faz, né? É um programa bacana. Fernanda, como é que está o nosso horário? Já está no tempo, o papo é muito, muito bom, né, professor? Se a gente deixar, a gente ia ficar aqui até amanhã conversando, tem um monte de perguntas, queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da limitação que algumas ECNs têm em relação ao estágio ser só feito no final do processo, como que vocês estão lidando com isso e trazendo isso para os períodos primários, assim, né, o início desse processo, está acontecendo, tá? É uma discussão que a gente está tendo muito com os nossos clientes que estão repensando seus planos pedagógicos e colocando microcertificações desde o primeiro período para ajudar o estudante a ter vivências práticas, seja estágio, seja vivência prática mesmo dentro da situação laboral, e eles poderem experimentar e se autoconhecer também, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido para eles. E a gente vê alguns cursos que têm limitações. Como vocês estão lidando com isso? Última pergunta, gente. E eu não vou ser a primeira agora, falo em vocês. Parou. Você ser a primeira. Ladies first. Bom, aqui dentro da UPET a gente tem feito, como muitos dos nossos estudantes já fazem, já trabalham, né? Fazer estágio muitas vezes é um grande desafio, inclusive, né? De abrir esse espaço para que eles possam
fazer o estágio, porque eles continuam trabalhando, né? Então, Fernanda, a gente busca, né, em alguns momentos, fazer atividades práticas de visitas, mas a gente não faz esse micro, né, eu não divido o estágio e trago o estágio obrigatório, por exemplo, para o começo. O que a gente faz é um grande incentivo, né? Se o aluno não tem uma atividade profissional, a gente já chega junto dele dizendo que ele precisa disso desde o começo do curso, né? Porque faz toda a diferença. Eu estou na mesma da Adriana, funciona igualzinho. No caso, na FECAP, como temos muitos cursos na área de negócios, né? E é natural que os nossos estudantes comecem a trabalhar cedo, o aluno de administração, economia, contabilidade, relações públicas, enfim, mesmo relações internacionais, a gente acaba integralizando, digamos assim, a formalização do emprego como estágio. Então, tem um aluno no último semestre de administração que já é coordenador de área ou gerente de área. Então, gente, é uma questão só de mais formal, né? Ele já está demonstrando prática. Mas isso é bastante comum, e tanto que a nossa concentração também é muito curioso, para quem vem de fora do Brasil observa, né? Nossa concentração de matrículas é muito forte no período noturno, em particular no final do curso, em função dessa característica do pessoal estar trabalhando. E não é ruim, tá? Não é ruim, é uma forma legal de gerar a relação prática-teoria. Fernanda, eu ia fazer uma última pergunta, não vou fazer, por compartilhamento de laboratórios com empresas dentro das instituições ou dentro das empresas. Mas vamos deixar isso para uma outra conversa, então eu devolvo aí a condução para você. Eu estou achando ótimo e vou, inclusive, indicar essa live para vários gestores que eu conheço, que eu acho que ela é muito ilustrativa dos caminhos aí não do futuro, mas do presente, que nós precisamos mudar as nossas instituições. Então, eu passo para você, antes agradeço ao Taiguara, a professora Adriana, ao Luiz, e uma honra estar aqui com vocês, viu, gente? Muito bom, gente, sensacional, pessoal. Eu vou aproveitar a audiência de hoje, né, e convidar as instituições de ensino que ainda não se cadastraram, a se cadastrarem no movimento. É bem simples, é só entrar na página do movimento. Eu vou fazer pode fazer a leitura desse QR Code aí que eu coloquei para vocês, clicar em assinar o manifesto, preencher seus dados, descolar os benefícios do programa, que são o selo com a marca da sua instituição de ensino, que você pode explorar aí nos vários veículos de comunicação que vocês têm, 12 meses de acesso gratuito ao plano Light da plataforma Orcalove. E se você é uma empresa que ainda não se cadastrou na plataforma gratuitamente e quer ter aí a ajuda dos universitários, e aí cada um pós-graduação, graduação, mestrado, doutorado, nos seus negócios, é só se cadastrar pelo QR Code também, ou também por aqui, né? Ou pelo site contratosuniversitarios.com.br. E, claro, descolar os benefícios do uso da plataforma gratuitamente, que vai desde a publicação de suas vagas de trabalho, divulgação da sua marca para milhares de estudantes de uma só vez, até a contratação de estagiários, colaboradores, prestadores de serviço na plataforma, ou também a divulgar os seus desafios, como a gente falou. Bom demais, pessoal. E assim a gente despede de vocês hoje, agradecendo mais uma vez a audiência até aqui, agradecendo os nossos convidados de hoje por compartilhar o tempo de vida de vocês, tão precioso, com essa audiência, né? Muito obrigada mesmo pelos insights, aprendizado, inspiração, para a gente fazer de 2021 um ano de virada na educação, não é mesmo? Gratidão a todos, boas festas, e continuamos conectados pelas redes sociais